Biografia no máximo 3 minutos dele, o icônico Capitão Chris Redfield, que nasceu em 1973, foi criado em Nova York com a sua irmã Claire Redfield e eles são fãs do Queen maravilhosos. Enfim, entre 1990 e 1995, Chris Redfield ele foi parte do exército, mais especificamente da Força Aérea, mas ele sendo super rebelde, cabeça dura, acabava sempre batendo de frente com superiores e isso acarretou o desligamento dele. Mesmo ele sendo extremamente habilidoso, especialmente no combate corpo a corpo, pontaria e também no uso de facas, ele acabou sendo desligado. E daí ele tentou entrar na SWAT, mas a SWAT não achou que ele trabalhava muito bem em equipe, basicamente isso, não aceitou ele. Em 1996, o Barry convidou ele para fazer parte dos Stars. O Barry, inclusive, já era amigo dele da Força Aérea, eles dois trabalharam juntos e ele era tipo um mentor pro Chris. Então convidou ele para trabalhar nos Stars, ele aceitou e ficou por isso. Ele participava de competições de tiro na RPD e ele ganhou pelo menos um troféu nessa. Ele continuou sendo extremamente rebelde, cabeça dura, agindo por conta própria, mas ele era bom e ele conseguia resolver os casos. Então o Wesker tinha que ficar pianinho e no máximo dava uma bronca porque não tinha como demitir a pessoa que estava resolvendo os casos. E os besties dele eram o Joseph, aquele da bandana que morre lá no cachorro, na abertura do Resident Evil 1, e o Forrest, que é aquele que já tá morto na parte dos corvos, que você pega a arma dele. Eles eram super besties, inclusive o Forrest ele já conhecia também da época do exército, e eles causavam horrores na cidade e deixavam Brian Irons com o cabelo em pé e o Brian Irons enchia o saco do Barry por ter levado o Chris, que dava muito trabalho. E, obviamente, ele também era muito próximo da Jill e ele ajudava ela, treinava ali com a questão de pontaria, armas e tal. Em 1998, mais especificamente 24 de julho, acontecem todos os eventos da mansão, quando ele e os outros sobreviventes saem de lá, eles vão correndo, tentar, fazer com que a cidade acreditasse que a Umbrella era culpada de tudo, mas ninguém acreditou. O Brian Irons era um vendido, o chefe de polícia, então ele dissolve os Stars. Mas o Chris, ele continua, mesmo que a Umbrella estivesse vigiando ele continua as investigações dele por baixo dos panos, descobre a questão do G-Vírus, descobre a questão da Europa. Ele também começa a desconfiar que o Brian Irons tem alguma coisa a ver, manda o FBI investigar o Brian Irons. E ele fica naquela, gente, eu preciso ir pra Europa investigar a Umbrella. Mas ele estava sendo vigiado, então ele começa a dar uma de doido. Ai, ele é muito genial. Ele começa a dar uma de doido na RPD para que assim ele fosse suspenso e ele usasse essa desculpa de férias para ir para lá investigar a Europa. E ele tá lá de boa investigando, quando ele recebe e-mail do Leon falando que a irmã dele tá lá presa na Antártida, acontece os eventos de Resident Evil Code Verônica. Quando ele retorna com a sua irmã lá da Antártida, ele se reúne com a Jill, que tava procurando ele também, que já tinha chegado lá, e eles começam, eles unem forças e começam a trabalhar para derrubar a Umbrella e contra o bioterrorismo, o que eles conseguem em 2003, os dois ícones conseguem derrubar a Umbrella, e ok, beleza, Umbrella derrubada, e eles fundam a BSAA junto com mais algumas outras pessoas. Depois acontecem em 2005 os eventos de Resident Evil Revelations, em 2006 os eventos da DLC do Resident Evil 5 Lost in Nightmares, onde a Jill se sacrifica para salvar essa pessoa, e daí ele começa a se afundar muito em trabalho, depois da morte da Jill, e ele se torna, assim, o maioral da BSAA, o responsável por resolver muitos casos, e na luta ele se torna, assim, o exemplo na luta contra o bioterrorismo. Em 2009, ele vai lá para Kijuju e acontecem os eventos de Resident Evil 5, onde ele descobre que as suspeitas dele estavam corretas e a Jill não estava morta, e ele resgata ela. Ao retornar da África, ele decide que ele não quer mais ficar indo em tantas missões, então ele resolve mudar para SOU, que é a organização ali de equipes, e ele se torna o capitão deles, e ali mais ou menos 2010, onde ele conhece o Pierce,
e começa a recrutar ele, e em meados de agosto, ele e o Pierce vão para a Austrália, encontram a Rebecca e acontecem os eventos daquela peça de teatro que sim é canônica. E depois disso, acho que em meados de 2012, tem os eventos do mangá Mahou Desire, e também em 2012 começam os eventos de Resident Evil 6 na Edonia, onde ele bate a cabeça, perde a memória, foge do hospital, desmemoriado, e ele começa a trabalhar como segurança para pagar o hotel onde ele mora, a conta do bar, e é isso aí. 6 meses depois, ele é encontrado pelo Pierce e acontece a outra parte dos eventos de Resident Evil 6 na China. Em seguida, logo depois, as próximas notícias que a gente tem dele é de 2014, onde acontecem os eventos de Resident Evil Vendetta, do filme. E em 2015 acontecem os eventos de Resident Evil Death Island. 2017 tem os eventos de Resident Evil 7 e tem uma DLC com ele maravilhosa, a Nora Hero, onde ele está sendo obrigado a trabalhar com a Umbrella Azul e ele não está nem um pouco feliz com isso. E depois desses eventos de Resident Evil 7, ele começa a desconfiar da BSAA, começa a desconfiar que tem coisa errada ali. Ele vê que a BSAA tá acobertando muita coisa, ele fala, não, eu não vou aceitar isso. Então ele simplesmente pega uma equipe lá, a Lobo de Caça, e começa a investigar por conta própria, e tá cagando, e vai fazer o que ele acha melhor, o que ele acha certo, porque é isso que ele faz. Então, ele começa a investigar essa questão de Mãe Miranda, né, vai passando alguns anos, ajuda o Ethan. E em 2021 nós temos os eventos de Resident Evil Village. Após os eventos de Resident Evil Village, ele mantém a promessa para o Ethan, se torna um tutor da Rose, ajuda a Mia, né? A Rose se torna protegida ali do Esquadrão Lobo de Caça. Ele, inclusive, ia na escola da Rose, né? Explicar as questões dela, tudo. E a gente sabe na DLC da Rose, 16 anos pra frente, que ele ainda tá lá e tá tentando levar ela pro Esquadrão Lobo de Caça. E até o momento são essas as informações que nós temos de Chris Redfield. Sim, passou dos 3 minutos, gente, porque esse homem fez muita coisa. Então coloca aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o Chris. E se quiser a biografia de mais algum personagem, é só deixar aí também, que eu vou tentar fazer. É isso, tchau!